Graças a Deus, mais uma vez, nesta noite, nesse momento, eu me apresento aos ouvintes da Palavra de Deus para juntos nós aprendemos algo. Ouvi algo aí muito importante, coisa muito importante. Nós que houve tanta coisa que não resolve nada. Tanto ensinamento, tanta gente correndo. É por isso que eu falo, às vezes, eu admirei uma música de um cantor um certo tempo que ele falou. Ele gravou dizendo que tanta gente indo sem saber para onde vai, né? Sem saber para onde vai. Porque Cristo Jesus é o Senhor. E Ele declarou, não somente para o pastor Adão, que sou eu, mas para meus ouvintes, ou ouvintes da palavra de Deus, melhor dizendo, não meu, que eu também sou ouvinte da palavra. Eu ouço também o que falam, ainda ouço mais rápido, que eu ouvi, está bem pertinho na minha boca. Deus fala comigo também. A palavra é para todos nós. Então, eu agradeço quando tenho assim uma oportunidade como esta e outra mais. Sinto a falta de alguém às vezes. A minha esposa sempre está comigo. Os meus filhos já esteve muito tempo comigo. Hoje não estão, mas um dia pode estar. Uma hora cai uma decisão neles, assim como caiu em mim uma decisão. Tomei uma decisão de me render ao Senhor. E pedi a Ele para perdoar minhas culpas, meus pecados, minha ignorância, minha falta de conhecimento dEle. Por isso que eu transmito a você, com sabedoria que Ele me deu. Eu não tive esses ensinamentos que hoje eu tenho para passar para você. Ninguém não passou para mim. Mas Ele mesmo passou. Então, eu digo para o ouvinte, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, que esteja com todos nós nesta noite, que Deus o abençoe a todos nós, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça, mais entendimento na palavra. Então eu tenho até trazido uns certos ensinamentos, entendeu? E algumas pessoas dizem, do Velho Testamento e tal. Meu amigo, hoje Deus me revelava esse assunto e eu te esclareço algo muito importante em cima disso aí. Não, graças a Deus, você vai ver que realmente vai ser bem explicado o assunto acerca desse assunto. Hoje eu não tenho aí comigo a minha irmã, minha esposa, para cantar. Ela trabalha neste horário. Tem um compromisso. Ela tem um compromisso. Não tem no sábado. No sábado é que ela está comigo. No domingo ela está comigo. Mas durante a semana ela tem um compromisso com aquilo que chama, um emprego, e precisa de dar conta até no horário marcado. Entendeu?
ela também luta muito, assim, em outros trabalhos, e também está encerrando aí um estudo, uma faculdade, e Deus logo, logo vai dar vitória. E Deus vai abençoar ricamente em nome de Jesus. Então, vinte, nessa noite mais uma vez, nós estamos juntos. Eu vou cantar, ou vou tentar barulhar, não sei cantar, eu vou tentar barulhar aí com o meu teclado, uns 3 hinos hoje, junto com o 20, Deus abençoando, e depois estou trazendo uma palavra, um estudo um pouco curto, mas bem explicado. Vai ser um assunto muito importante. Então, vou começar aí, louvando o Senhor mais uma vez, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, que os ouvintes se sintam bem, estejam comigo, para junto nós glorificar o nome do Senhor, agradecer o Senhor. Todos vocês, talvez não sabem, alguns, mas fica sabendo agora, que Deus está olhando em todos nós, que nós agora estamos em adoração a Ele, nós estamos em louvor a Ele, nós estamos em serviço ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus. Vamos cantar o hino Matando a Saudade. Matando a Saudade porque é um hino, foi um movimento forte, antigo, mais antigo, e ele hoje aparece aqui. Ele já apareceu algumas vezes, hoje ele vai aparecer de novo. Quer dizer, é um trabalho que nunca morre, que é a palavra de Deus. Daí, nós vamos louvar o Senhor. Minha alma a Deus suplica, não recebe, confiando fica. Suas promessas que são muito ricas e infalível, te valeu, porque te amante, minha alma comove dentro a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque é cedo, Jesus virá. Persegue por ti minha alma, espera nele, espere calma, de todos vale salva e abençoa os altos céus, porque te ama, minha alma te comove dentro da calma. Deus espera, porque cedo Jesus virá.
ainda mais um pouquinho, pois verás eu te amar, minha alma me comanda, não tenhas medo, Deus te espera, é cedo, Jesus virá. Deus espera, porque tem sede. Isto, gente, louvado seja Deus. Eu sei aleluia. Eu sei que por aí existe muitos louvores que parece lindo, mas não te leva a lugar nenhum, porque é louvor morto, é obra da carne. E aqui, eu e vocês que estão aí participando do canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, qual o pastor Adão. Nós estamos louvando a Deus. E louvando a Deus no espírito, na alma, é tanto que provoca choro. Porque louvamos ao Senhor. E o outro não. Muitos que, infelizmente, eu ouço sem querer ouvir, mas infelizmente às vezes eu ouço um barulho por aí que é uma vergonha, é um escândalo, coisa ridícula. Mas aqui não. Aqui nós louvamos ao Senhor, adoramos ao nosso Deus, já que não fazemos nada que agrada ao Senhor. O menos um pouquinho ficamos juntos para adorar a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Perdão um pouco. Eu tenho alergia a choro. E aí eu fui
me senti assim um pouco comovido, feliz por ter louvado o Senhor junto com vocês. E aí veio o choro, aí a gripe vem junto. Olha só, deixa eu ver se nós lembramos também de um hino no passado, muito bonito, eu acho. Eu canto ele assim. Caminho, a presença do logo transitar, desse toda sombra, é luz do amor. Senhor, o Salvador, sombra da noite se aproxima, ela, tentador, vai chegar. Não me deixa só em meu caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, assim faz tarde. Vem no meu coração para posar. Faz em mim morada permanente. Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu coração faz em mim morada permanente. Senhor, meu Salvador. Realmente era assim. Na verdade, são os hinos que nunca pode, na verdade, ser esquecido, porque eles louvam o Senhor. A palavra sem vaidade, uma palavra ou umas palavras verdadeiramente de amor, amor de verdade, coisa da alma, do espírito, faz você sentir, às vezes, no espírito. Eu me encontro diante de uma certa dificuldade, hoje, mais uma vez, também um hino. Inclusive ele é um pouco longo, mas
crendo eu, primeiramente em Deus, e no desejo do coração dos ouvintes que está participando do canal, né? Aí vai pedir a Deus para eu conseguir, e nós vamos conseguir. Eu sinto que eu tenho que esforçar um pouco, porque você está aí e eu estou aqui. Você está trabalhando junto comigo. Que se você não estivesse aí, o que estaria eu fazendo aqui? E se eu não estivesse aqui, o que você estaria fazendo aí, ouvindo o quê? Entendeu? Então, nós estamos juntos em adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E hoje Deus manda para nós, envia através do mensageiro dele que está aqui, embora humilde, simples, considerado como nada, na verdade não sou nada, porque bom eu seria alguma coisa, mas não é. Bom só existe um que é Deus. Se alguém por aí se considera sendo bom, tal, está mentindo a si mesmo. Ninguém é bom. Bom só um que é Deus. Ele é para sempre. O que é interessante, ouvinte, esse Deus nunca fica velho, nunca fica gordo nem magro, e nunca lhe falta um poder. Sempre é o Todo-Poderoso, não há outro igual. Ele é o dominador de todas as coisas, só que ele sabe como trabalhar. Nós não entendemos o trabalho dele, porque é muito perfeito, e falta em nós essa perfeição, e se preparam para entender, né? Mas nós procuramos, imitamos um pouco e vamos andando. Vamos experimentar esse hino aqui? Vamos lá. Tá aí. Sim? Imaginar, e olhando quanto a Deus tua alma é o bem, nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a fé de Jesus existe em você. E você tem olhos fazer. Deus te deu você. Sua realidade não está naquilo que você possui. Você sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. É o espelho. Às vezes Deus vai conhecer meu valor. É precioso, Deus não vai mentir. Ele está aqui para te levantar. Nunca irei envelhecerá. O pecado não consegue esconder a felicidade em você. Você não deixou de fazer. Sua alma entendeu você.
fazer o mistério de Deus com você. Sim, Ele, o Senhor ainda não notou, mas o Senhor reconheceu o seu valor. Você precioso, não de alguém, mas não vai mentir. Ele está aqui para te levantar no dia que vier. Aí, sim, oh Deus, Tu és poderoso, Pai. Aleluia, e assim será louvado. Eu nunca mais vi o Senhor, sabe que o mundo ainda não notou. E é bastante Deus reconhecer o seu valor. É o Senhor, eu vi, e eu não vai mentir. Ele está aqui, levantar. Seu valor. Aleluia. Louvado seja Deus. Você é o espelho. Aleluia. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. O valor de um atalaia. O valor de um atalaia que está participando de um simples canal, mas que considera uma palavra pura, santa, poderosa. Considera que esse pequenininho, Deus usa ele para falar no teu coração contigo. Pode transformar a tua vida. Olha a transformação de um homem que até hoje eu admiro, a transformação de Zaqueu. Eu sempre lembro disto. Era um homem que tinha dinheiro e mais dinheiro e que estava com todo o direito de pôr a mão em todo o dinheiro que aparecesse. Mas na hora que ele ouviu a palavra, ele se rendeu ao Senhor. E o coração dele foi transformado imediatamente. E ele provou diante do próprio Senhor que ele era um filho de Abraão. Quando ele disse: Senhor, eis que agora mesmo eu resolvi. O Senhor não falou com ele para fazer, ele que falou que ia fazer. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele viu que ilusão, que não vale nada. Quanta gente que está lutando e querendo ganhar o mundo, porque não conhece a palavra. Qual a palavra, pastor? A palavra que diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Aonde você consegue algo mais valoroso do que a sua alma. E você faz tão pouco nela, sujando ela de imundícia, de pecado, de desejos da carne.
Não para. Não para meditar. Que mais poderoso, que nem se compara do que você, ou o que ele fez. E ele deixou ensinando você e eu, ensinando todos nós. O que adianta? O que o homem daria em troca da sua alma? O que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E quantos que está por aí nem vai ganhar o mundo inteiro e já perdeu a alma? Porque tem pessoas que quer ser algo. Quer ser. Entendeu? Nós estamos diante da palavra. O ensinamento de hoje, para todo ouvinte, uma explicação que vai esclarecer muita coisa que já passou aí no canal. Conhecereis a verdade vos libertará, como o pastor Adão. Quando eu estive na época que fala o coronavírus, ele arranja um nome aí e põe. E inventa que é uma coisa também, o povo acredita que é. E aí vai tocando aí, enrolando. Quando estava naquela época, eu trabalhei muito, meio assim de uma maneira forçado a ir a lugares, a certas explicações, para ver se eu tirava alguém dos erros que estavam cometendo. Não é porque eu queria fazer e estava fazendo errado, não. Eu estava tentando tirar alguém do buraco que estava caindo. Onde alguns entenderam, não caiu. Outros não entenderam e caíram no buraco. Entendeu? Então, eu te falo que hoje tem uma explicação, às vezes que fala sobre, que toca em algum assunto daquele. Porque nós temos aí, acho que é 5 anos, mas minha esposa sabe mais do que eu sobre esse assunto. Que eu ocupo mais com uma coisa e deixo ela encarregada em outra. Aí, mas deve ser 5 anos que nós estamos de canal. Muito obrigado. Muito obrigado, internet. Muito obrigado, trabalho. Muito obrigado, meu Deus, por ter me colocado nesta área. E muito obrigado, esse movimento, esses aparelhos ter aceitado mim e está aceitando. Que Deus o abençoe, que Deus tenha misericórdias e que vai para frente, que através daí é que eu estou falando com você agora. Então, jamais eu desfaço, não gastar o dinheiro sem ter, mas o que aparece nós gastamos, tanto eu como minha esposa, para manter esse trabalho sempre firme. Então, vamos ter um certo conhecimento aqui. Hoje nós temos um assunto muito polêmico. Qual ele? Muitas pessoas costumam discutir muita coisa, mas essa é uma da qual está na minha área, eu posso falar. Pessoas dizem assim, que tal pregação, que tal ensinamento é do Velho Testamento. Não vale nada. O que vale é o Novo Testamento. Para mim,
É porque eu sou um pastor menor de todos. Mas mesmo eu sendo o menor de todos, como eu sou, não tendo um certo conhecimento como muitos têm, mas eu não acredito assim. Eu acredito que para mim a Bíblia é a Bíblia. Eu vou começar hoje no começo de um trabalho de Deus, só o começo, e te explicar por que Deus começou assim. Aí é que é. Você tem que aprender por que tal coisa. Não é porque está falando que aquilo vai fazer com você, não. Estou lhe mostrando acerca de um poderoso Deus, como Ele age. Aqui nós estamos no livro de Êxodo, do capítulo 10, e o versículo 12 a 14. Quando Deus escolheu o primeiro povo para adorar Ele e servir a Ele. E escolheu o profeta, pastor Moisés para dirigir o povo. Depois colocou, depois de muitos anos, colocou Josué, a segunda pessoa de Moisés, porque sempre era o varão que lutava muito interessado junto com Moisés. Foi colocado no lugar de Moisés quando Deus chamou Moisés. Mas olha só, o que eu vou lhe mostrar aqui agora, presta atenção. Quando Deus enfrentou Faraó, foi o rei Faraó. Então você olhando aqui esse ensinamento de hoje, aí você pode, se ser um rei, você vai calcular entre você e aquele Faraó. Foi feito com aquele, mas sobrou para você também. Você está entendendo por que é o Velho Testamento? Que fala às vezes no Velho Testamento? Para mostrar a você tais coisas. Então Deus aqui lutando com o Faraó, foi para deixar escrito, para servir os demais reis, rainha, ministro, deputado, presidente, delegado, sargento, todo mundo. Que Ele é que é o poderoso. Não foi porque ele achou que ele devia lutar. Se ele quiser destruir o Faraó, no segundo ele destruía. Mas ele tinha muita coisa para mostrar. E ele aproveitou o Faraó sendo um rei para fazer de conta que o Faraó estava suportando. Estava porque ele queria. Para vir outra praga, depois vir outra, vir outra. E o povo que ele estava escolhendo não conhecia ele. Como é que ficava conhecendo? Vendo essas coisas. Significa como Israel fosse uma criança, como de fato era. E não comparando mal. Mas uma criança sem conhecimento nenhum, nem entendimento de nada. Então você tem uma criança em casa. Você, dono da casa e dona da casa, tem que fazer algo e fazendo para aquela criança crescer, aprendendo com você. Senão, se você pôr aquela criança lá num canto, nunca ensinar nada para ela, ela não vai te servir para nada. Então, Deus usava o seu poder em um rei, porque se ele usasse o poder dele no soldado do rei,
Falavam que era porque era um soldado, que Deus estava tendo força, porque era um soldadinho. Fosse o rei, ele não podia. Então ele escolheu o maior. Usando o poder, está entendendo? Ele escolheu o maior para usar o poder no poderoso, no famoso rei teimoso, que não acreditava nele. E ali ele aproveitava, fazia coisa para o povo que ele estava tirando do Egito ficar sabendo quem era ele. Porque ia sair dali já temendo ele, pelo feito dele. Então aqui, no Êxodo 10, eu vim para aqui. Quer dizer, eu vou para o lugar que eu quiser, mas eu vim para aqui para nós. Entendeu? Não preciso ler a Bíblia toda não, eu vim para aqui já dá para nós entender muita coisa. Que diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra do Egito, que deixou a Saraiva. Então aqui, você, já aprendemos, já estamos sendo conhecedor do poder do Senhor, que Ele faz vir gafanhoto destruir um país, um mundo. É para isso. Não é porque eu estou pregando o Velho Testamento. É para você saber que Ele pode fazer. E Ele fez. Que diz assim, ó, no versículo 13. Então estendeu Moisés sua mão, sua vara, sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles. Bom, aí você pergunta, e por que o Senhor não mandou, foi preciso Moisés estender a vara? Meu amigo, Deus é Deus. Ele disse, eu sou contigo. Quando Davi foi vencer Golias, você acha que ele foi sozinho? Ele avisou, eu vim em nome do Senhor. Se ele foi em nome do Senhor, o Senhor estava com ele. Senão ele não venceria o Golias. Então ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Ele nos atende na hora das nossas necessidades. Ele é o Deus que nos sara. Agora você aí, você meu irmão, minha irmã, ouça bem, tem perdido muito de Deus, e eu explico que ele está falando comigo aqui agora. Sabe por quê? Porque você fala, ou ora a Deus e vai atrás do médico. Você já leu ali quando Asa fez isso? Que foi que o Senhor mandou falar com ele, o vidente falar com ele? O vidente é o profeta. Foi lá profetizar para Asa o rei. Asa foi socorrido por Deus todo o tempo. Até do Zério Etiópia que Asa não podia vencer, Deus fez com que ele vencer. E ele ficou famoso, um rei famoso. Na hora que ele adoeceu dos pés, ele nem lembrou de Deus. Andou atrás dos médicos, que ele tinha muito dinheiro. Mandou atrás dos médicos fora. Trazer médico famoso. Se vai trazer médico, não precisa de Deus. E Deus filmou isso. Filmou como? Era ele que cuidava de Asa toda a vida.
assim como Ele quer cuidar de você. Quando você deixa Ele e vai atrás de outro, Ele não gosta. Então você tem que ser o que diz a palavra. O que é que ela diz? Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, firme para sempre, que não se abala. É isso aí. Então, o vidente chegou até Asa, o rei. Asa doente com os pés inchados, esperando os médicos chegar. O vidente olhou para ele. Como é que vai, o rei? Mandou chamar médico, né? Eis que o Senhor manda uma palavra para você. Ele diz, pode falar, vidente. O vidente disse, olha, ele mandou te falar que nas horas mais precisas ele cuidou de você. Agora, por uma simples enfermidade nos pés, você larga ele, nem invocou ele e mandou atrás de médico famoso, porque você tem dinheiro agora para pagar. Aí ele vai te dar uma oportunidade. Qual? Ele diz que você pode trazer os médicos, mas dessa cama que você está aí, você não levanta mais. E Asa morreu na cama. E aí? Então, esse é o assunto que eu gosto de explicar ao cristão. Não é que eu estou aplicando Velho Testamento ou Novo Testamento. Eu estou te mostrando quem é Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Hã? Eu, na miséria que eu estava, não tinha dinheiro para comprar nenhuma bala doce. O Senhor me chamou. Dentro de pouco dia que Ele me chamou, Ele me deu um sítio, uma casa no meio do sítio, um carro na porta do sítio, um emprego e gerente de uma empresa, mandando nos donos da empresa. Eu, esse pequeno que nem nunca fui numa escola. O que eu fiz? Sondei, olhei, vi tudo que o Senhor fez por mim. E eu não estava fazendo nada para o Senhor, porque eu estava ocupado com a empresa, enricando a empresa. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, ou amanhã, quando eu chegar lá, no escritório, vou entregar meus documentos, não trabalho para um homem mais nunca. Eu vou fazer a obra do Senhor. Eu não quero emprego não, não quero ficar rico não. Eu passei a servir o Senhor, eu tenho que servir ao Senhor. E eu fui, peguei o dinheirinho que a empresa me deu e acabou tudo na mesma hora. Fiquei sem fazer uma feira 2 anos, trabalhando para o Senhor. Acabou o sapato, acabou a roupa, acabou tudo. Quando eu vinha da igreja, um dia arrastando um sapato furado no pé, enchendo de terra, ele sabe disso que eu estou falando aqui, é verdade. Ele se pôs do meu lado de noite, dentro do mato, que eu ia para o sítio, e aquela voz falou, amanhã eu abro as portas para você, meu servo. Você foi aprovado. Aleluia. Isso não é coragem para qualquer um, não. Ele nunca esqueceu disso que eu fiz, por amor a ele. E ele abriu a porta e está aberta até agora. E vai ficar. Porque a porta que ele abre, o homem não pode fechar. E a que ele fecha, o homem também não pode abrir. Porque tem pouca força. Então isso. Então aqui, vejamos aqui mais no versículo 14 que diz, vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, assentaram-se sobre todos os termos do Egito, tão numerosos foram que antes desse nunca houve tais gafanhotos.
nem depois deles haverá. Comeu tudo, largou o Egito na merda, numa miséria. Então, quer dizer, isso aqui faz eu aprender que o Senhor pode qualquer coisa que Ele quiser. Tem gente falando, o rio Amazonas está secando. Tá, o Senhor seca dele, faz um riacho de uma cuia d'água. Ele faz o que Ele quiser. Está enchendo. Ele mesmo vai inundar tudo e acabar com a Amazônia toda. Meu irmão, é isso que eu gostaria que o homem descobrisse. Que nós temos esse Deus para servir a Ele, que Ele pode tudo. Entendeu? Agora, sobre falar Novo Testamento de Deus, eu vou lhe mostrar um versículo no Novo Testamento. Em 2 Tessalonicenses, você viu aqui que os capítulos acabou tudo. Bom, vamos deixar aí o Velho Testamento e vamos entrar no Novo Testamento. Vou lhe mostrar como é que eu entro nele. Aqui, primeiro assunto do Novo Testamento. 2 Tessalonicenses, que é o Novo Testamento, do capítulo 1, versículo 8. Você pode ler, está escrito. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus. Ele virá também vingança no Novo Testamento, meu amigo. Não é só no Velho Testamento, não. No Novo também. Ele é o único Deus e não há outro. Não é 3 pessoas Santíssima Trindade, não. Isso é para quem não conhece a Bíblia. Ele é o único Deus na Bíblia. Não existe outro, ninguém me mostra outro. Só Ele é Deus. E só Ele é que faz todas as coisas. Tudo foi Ele. Quem levantou, deu vista ao cego foi Ele. O povo fala que é o Filho. Quem fez paralítico foi Ele. Quem purificou o leproso. E que tudo é Ele. Não tem ninguém com Ele não, fazendo nada não. É Ele. Então, vamos conhecer uma forma que agora, assunto de espírito renovado. Aí Deus faz isso por amor à nação. Por isso que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, que nele quem em Deus crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amor. Então, quando Deus resolveu mudar, não agir como ele agiu com Faraó, senão acabaria tudo. Olha só aqui onde começamos. Zacarias 4:6 diz assim: respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas assim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí agora, lá com o Faraó foi por força e violência. Agora ele começa um trabalho aqui, não por força nem por violência, mas pelo Espírito dele, dando oportunidade a nós que temos Espírito, conseguir alcançar o reino dele. Aqui diz, Lucas 9, 53 a 56 diz, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Essa passagem aqui que eu estou te mostrando é quando ele mandou os mensageiros dele entrar numa aldeia
em Samaria e preparar a Páscoa. E o povo de lá da aldeia botou para fora, não aceitou não. Não recebeu ele não. Não queria Jesus lá dentro não. De jeito nenhum. Aqui diz. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como um de quem ia para Jerusalém. Agora vê os discípulos. Você vê a mudança aqui, ó. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Os discípulos queriam ir naquele velho espírito, fazer o que Elias fez, queimou os capitão, os soldados e tudo. Mandou descer fogo do céu. Perguntou: quer, Senhor, que nós faz? Olha a resposta do Senhor. Voltando-se, porém, repreendeu os discípulos e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Esse é o caos do Novo Testamento. Que o homem tem que largar a carne e entrar no espírito. Senão, já era. Ele não consegue. E diz mais: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Davi. De baixo. Fazer ele voltar aí. Fazer ele voltar, não é ele só. Eu já fiz outro dia isso. Tem que voltar para o lugar. Um momento, ouvinte. É um aparelho ali que precisa ser bolido. Você tem que botar de novo para funcionar igual estava. Mas tem que fazer um negócio aqui. Aí, que é porque demorou tempo e aí ele muda. Isso. Aí. Então, gente, é aqui o aparelho ali passou um pouco. Mas tudo bem que o ouvinte esteja à vontade. Então, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo. E foram para outro aldeia. Lucas 23, capítulo 23, versículo 47, 48, diz assim: o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. Quando crucificaram Jesus, o centurião que estava ali mandando crucificar ele, fazer, quando viu que escureceu tudo na morte de Jesus, que é Deus, viu que escureceu tudo, o céu rasgou de cima a baixo, ficou com medo e disse: estamos perdidos, o homem é justo. Aí. Agora, você observa, diz assim: toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Aqui é Deus fazendo um trabalho, entregando a Ele mesmo por nós, se humilhando ao ponto, te ensinando nós também se humilharmos a Ele, o qual tem pessoas que não querem nem ver falar. Por isso que está escrito aqui, nós já vamos para o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32, que diz: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Deus faz aquilo que Ele quer.
estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano maligno, sendo murmuradores, defamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, peçonhos, inventadores de males, desobedientes aos pais e às mães, nestes, infiéis nos contratos sem aflição, natural, incorruptível, sem misericórdia, os quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente o faz, mas também se agrada dos que faz. Quero recapitular aqui, que ele vai nascer um pouquinho aqui, só para você ver. E os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, isso, os que tais coisas praticam, não somente o faz, mas também se agrada dos que faz. É isso, meu irmão. As pessoas precisamos de sempre ouvir algo e termos bastante cuidado para alcançarmos a misericórdia de Deus. Olhar pelos feitos de Deus, dar glória a Deus e orar a Ele, pedindo a misericórdia dEle. Mas não estar aí à vontade como estão, fazendo coisas que só Deus para ter misericórdia. Entendeu? Então o que eu vejo aí, que não tem ninguém temendo a Deus. E o homem da terra, seja que ele for, seja ele ministro, seja ele presidente, seja ele advogado, seja ele quem for, tem que respeitar a Deus. Nesse momento eu agradeço a oportunidade. Se Deus quiser, nós estaremos no sábado, né? Estaremos no sábado com mais um bom trabalho do Senhor. Muito obrigado, ouvinte. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe mesmo ricamente, ouvinte. Que Deus seja com todos vocês. Que vocês possam compreender que o caminho é Jesus, a verdade e a vida. As coisas da carne, a ilusão, ela nos leva a um lugar chamado morte eterna. Cuidado, ouvinte. Vamos seguir o nosso Deus, adorando Ele. Então, um abraço, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, até, se Deus quiser, sábado, no próximo sábado, estaremos aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe.